Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o senador Irã, que está presidindo essa sessão do Senado Federal. E o tema do dia, e é um tema muito importante, é o veto presidencial, que foi feito ontem pelo governo Lula, presidente Lula, em relação ao projeto de lei que foi aprovado por essa casa e também pela Câmara dos Deputados, que colocava fim à saidinha dos presos nos feriados. Ontem foi publicada a Lei 14.843, que é uma lei importante. Tem várias provisões nessa lei. Uma delas que foi mantida, que é extremamente relevante, senador Ira, é que estabelece que para a progressão de regime de cumprimento de pena dos presos, passa a ser necessário novamente o chamado exame criminológico. Pelo modelo atual, o preso simplesmente por ir cumprindo a pena dia a dia e ter bom comportamento, progredia de regime. Isso fazia muitas vezes que presos perigosos, violentos, presos ligados a organizações criminosas, lograssem, vestindo ali, por um determinado momento, a pele de cordeiro, simplesmente progredir para regime semiaberto e depois para regime aberto, colocando em risco a sociedade. Quando, no fundo, o correto é que se faça um exame para verificar se o preso realmente tem condições de ir para um regime de cumprimento de pena menos gravoso, o que demanda o quê? Que demonstre algum arrependimento dos crimes cometidos, que demonstre uma tendência que não irá de novo delinquir. Claro que esse exame criminológico nós sabemos que não é uma bola de cristal, mas não se fazer qualquer inquirição a respeito do desejo do preso de recuperar-se, de voltar à sociedade e não mais delinquir, era algo temerário, que igualava dentro das cadeias aqueles presos que tinham sido responsáveis por pequenos delitos, crimes patrimoniais, sem violência, não que não sejam graves, mas de uma gravidade menor do que crimes praticados com violência contra a pessoa, acabava igualando, fazendo com que todos fossem tratados da mesma maneira. Então, o Congresso Nacional, em boa hora, restabeleceu a exigência desse exame criminológico e nem o presidente da República teve coragem de vetar essa parte necessária da lei. Acaba-se com a libertação automática dos presos mediante progressão para regime menos gravoso, o que é importante para a gente dar um passo para melhorar a segurança pública nesse país. Já é difícil, a impunidade é grande, já é difícil investigar os crimes, descobertos os crimes, já é difícil punir o responsável, punido o responsável, condenado. Nós precisamos ter uma execução penal que seja verdadeira, uma pena que seja efetiva, não por questão de vingança, mas por questão de justiça. Não por questão de vingança, mas por questão de proteger a sociedade contra a reiteração, muitas vezes, da prática de crimes por pessoas violentas ou criminosos profissionais. Agora, o presidente da República cometeu a temeridade de vetar um ponto central da lei, que era a proibição da saída dos feriados. Alguns diziam, olha, isso aí é populismo penal. Isso aí não é uma medida que se justifica. Não. Nós fizemos aqui no Senado Federal, senador Ira, audiências públicas, chamamos especialistas da área da segurança pública, chamamos secretários de segurança pública dos estados. Vieram, por exemplo, o secretário de São Paulo, Derrite, veio o secretário coronel Hudson, lá do Paraná, e todos eles colocaram o seguinte, olha, cada feriado, e são 5 saídas desses feriados a cada ano, parte dos presos não volta. E aí nós temos que mobilizar as forças de segurança
para recapturar esses foragidos. E nós sabemos que as forças de segurança são limitadas. O número de policiais deveria ser maior. E, no entanto, eles ocupados em prevenir novos crimes têm, de repente, ser mobilizados o quê? Para capturar criminosos que estavam presos, cumprindo pena, e são colocados em liberdade pelo mesmo sistema. E são colocados a centenas, aos milhares ao mesmo tempo, gerando uma profunda insegurança pública. Há quem minimize, dizendo, com base em pesquisa incompleta, de que seriam 5% apenas que não voltariam a cada saída temporária, mas ainda que fosse 5%, no ano, em 4 ou 5 saídas, nós teríamos quanto? 25% dos presos, pelo menos do total que estavam presos no início do ano, foragidos e ocupando as forças de segurança pública que poderiam estar prevenindo novos crimes de pessoas soltas, né, criminosos soltos, e não de criminosos presos que foram colocados ali em saída temporária por uma ação do Estado. Mas, no Paraná, nós levantamos esses dados no Ano Novo, Natal e Ano Novo, feriado de 2022, foram 14% dos presos que não retornaram em saída temporária. Então essa estatística também é incompleta dos 5%, não retrata a realidade de alguns estados, cujos percentuais são maiores. E o que é pior nisso tudo, é que parte desses presos, além de foragido, comete novos crimes. O Brasil ficou estarrecido esse ano com o assassinato do sargento da PM ali em Minas Gerais, que até o nome foi utilizado para batizar a lei, Roger Dias, por iniciativa do senador Flávio Bolsonaro. Tivemos também o caso da cozinheira ali de Campinas, de um hotel de Campinas, que foi violentada e assassinada por um preso em saída temporária. E essas tragédias se repetem feriado a feriado. Casos excepcionais? Sim, mas são casos resultantes dessas saídas de presos aos milhares, às centenas, nesses feriados. Nós tivemos uma discussão profunda no Senado. Eu mesmo apresentei uma emenda que visava preservar, nas saídas temporárias, a saída para realizar cursos de educação pelos presos do regime semiaberto. Tivemos o cuidado de propor igualmente nessa emenda que não teria esse benefício aquele condenado por crime hediondo ou praticado com grave violência contra a pessoa, para proteger a sociedade e evitar novas vítimas. Mas pelo menos nós preservamos a saída temporária para uma atividade, aí sim de fato ressocializante da educação. Assim como ficou preservado no texto aprovado na Câmara e no Senado a saída temporária para o trabalho do preso em regime semiaberto. Para trabalhar e para estudar, essas sim, atividades que permitem que o preso seja ressocializado, que permitem a ele uma saída de volta à sociedade depois do cumprimento da pena, aí sim. Então é mentira quando se fala que o Senado e a Câmara aprovaram uma proposta de mero punitivismo penal, de mera vingança. Não, nós tivemos o cuidado. E nessa casa aqui, o projeto de lei foi aprovado com 2 votos apenas vencidos. Até mesmo a base do governo, a maioria da base do governo votou a favor. E de repente vem o presidente da República e veta o ponto central da lei. É um desrespeito às vítimas de um país que infelizmente ainda tem índices de criminalidade muito elevados. É um desrespeito às vítimas específicas dos crimes praticados por esses presos que saem nos feriados.
É uma afronta à memória, inclusive, do sargento da PM, Roger Dias, que foi assassinado. Mostra que esse governo não tem rumo no campo da segurança pública. Qual é a proposta, eu pergunto aqui, ao governo federal, ao Ministério da Justiça, qual foi a proposta legislativa na área da segurança pública apresentada após 1 ano e 4 meses de governo? Nenhuma proposta apresentada. E fica essa percepção, senador Irã, que o governo não sabe o que fazer. E quando veio o Congresso, e por uma ampla maioria nas duas casas, e aprova uma medida, que é claro, não resolve o problema da segurança pública. Ninguém disse que isso resolve o problema da segurança pública, mas é um passo na direção certa. É um farol para mostrar à sociedade, olha, o Congresso está atento, sabe que as pessoas estão sofrendo, vítimas de crimes, com medo de sair nas ruas, com medo de mandar os filhos nas escolas. E quando nós apresentamos uma proposta mais dura, o ato do governo é desprezar essa ação do Congresso, desprezar as vítimas e ignorar as necessidades da segurança pública. Não sei o propósito disso. O que, no entanto, sinaliza mais uma vez é o abandono da segurança pública e que nos dá uma missão muito importante aqui dentro desse Congresso. Vou trabalhar com afinco, junto com meus pares, senadores e senadoras, para que nós derrubemos esse veto. Derrubemos esse veto o quanto antes. Mas, para além disso, isso reforça a nossa percepção de que nós aqui no Senado temos uma missão. Se o governo abandona a segurança pública, se o governo entrega as vítimas dos crimes à própria sorte, nós temos uma missão de apresentar propostas que possam, pelo menos, minimizar essa completa ausência e omissão do governo federal na área da segurança pública. Vamos discutir a audiência de custódia, não pode ser uma porta giratória para os presos perigosos, muitas vezes sendo colocados em liberdade em audiência de custódia, a tentativa de descriminalização de condutas criminais. Vamos aumentar ali previsões normativas para ampliar o confisco do patrimônio de criminosos profissionais. Vamos ter que dar uma resposta aí à sociedade, e essa é uma missão importante do Senado Federal. E nós temos feito isso. O senador Sérgio Petecão, na Comissão de Segurança, os senadores, nós temos aprovado medidas importantes, mas isso reforça a urgência e a necessidade da ação do Senado. O Senado não vai faltar ao Brasil, não vai faltar à sociedade brasileira. E vamos começar a dar essa resposta, derrubando esse vergonhoso veto presidencial. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro. Eu queria fazer também consideração a respeito da sua fala. Esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados, desde 2011, esse projeto de 2011, de autoria do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. Um deputado que conhece de perto o problema da criminalidade no Estado onde o poder público já não tem gestão de grande parte, principalmente da sua capital, do Rio de Janeiro, que tem sido ocupada por facções criminosas ligadas a tráfico de drogas, tráfico de armas, milícias, tráfico de cigarro eletrônico, enfim. Esse projeto foi discutido exaustivamente na Câmara, através da relatoria do nosso ex-colega progressista, capitão Derrite, que hoje é secretário de Segurança, como Vossa Excelência falou, de São Paulo, que conhece, que enfrenta a criminalidade com alto poder econômico, com alto poder de se infiltrar na sociedade. Agora mesmo nós tivemos lá uma operação onde foram presos donos de
companhias de ônibus ligadas ao PCC, que inclusive andaram financiando candidatos da esquerda, e é bom que se esclareça bem isso, não é? Então, esse projeto que foi muito discutido na Câmara, que eu tive a felicidade de, como senador, votar a favor, e aqui, muito bem relatado pelo nosso senador Flávio Bolsonaro, inclusive com emenda de Vossa Excelência, que aperfeiçoou o texto, voltou para a Câmara, foi aprovado na Câmara. Então nós demos uma resposta, uma sinalização à sociedade de compromisso com procurarmos diminuir essa sensação de impunidade que existe no sistema prisional brasileiro. Então, eu quero parabenizar a sua fala e dizer que eu não tenho a menor dúvida que, ao voltar para esse Congresso Nacional, numa sessão do Congresso, esse veto certamente será derrubado pelas votações que nós já tivemos aqui preteritamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu acho que o Congresso Nacional, ao votar e aprovar esse projeto, ele está absolutamente sintonizado com a aspiração da sociedade brasileira. Parabéns pela sua fala. Obrigado, senador Ira. E de fato, né, a gente acompanhou todo esse debate que teve no Senado, um debate que foi maduro, profundo. Por isso a gente tem que recusar quando se diz é populismo penal, isso não resolve nada. Ao contrário, a segurança pública ela demanda muita coisa para poder melhorar. Os crimes, eu lembro na minha gestão do Ministério da Justiça, naquele ano nós tivemos uma redução, que são dados oficiais dos estados que repassam ao governo federal, nós só centralizávamos. Nós tivemos uma queda de 21% nos assassinatos de 2018 para 2019, e os fatores que levaram a essa queda da criminalidade foram vários. Mas eu tenho certeza que as ações que nós tomamos no Ministério da Justiça, a própria mudança de discurso, no sentido, olha, acabou, né, essa criminalidade, nós vamos ser duros com isso, nós fomos para cima do PCC, isolamos as lideranças do PCC nos presídios federais, nós debelhamos a crise de segurança lá no Ceará, no início do ano, nós aprovamos a lei que prevê o perdimento alargado de bens de traficantes de drogas, entre outras medidas. Isso contribuiu. Então, o combate ao crime ele tem muito também de simbólico. Precisa de medidas efetivas, mas precisa de simbolismo. E o que a gente vê é um governo federal perdido nessa área. É um governo federal que passa uma impressão de frouxo, né, de amigo de criminosos. Infelizmente, é esse o retrato. E a gente tenta, né, fazer com que o Brasil vá na direção contrária, mas o que aconteceu ontem é apenas a confirmação. Havia uma pressão enorme do Congresso, da sociedade, para que a lei fosse sancionada em sua integralidade, e veio o presidente dar um tapa na cara do brasileiro. Quantas pessoas nós já conhecemos que deixaram o Brasil buscando novas oportunidades econômicas lá fora, senador Ira, mas também por medo, pela questão da insegurança. Quanta gente que deixa de vir ao Brasil, até turismo, porque tem um retrato de um Brasil dominado pela violência, pela gangues, pelo tráfico de drogas. Quanta gente morre na periferia dessas grandes cidades, em assassinatos, vinculados muitas vezes a essa atividade criminal. E aí, em muito tempo, que não se aprova nada de mais efetivo nessa área da segurança pública, nesse governo não teve nada, mas o Congresso vem dar uma resposta, uma lei amadurecida, e aí se vem dizer que o Congresso fez populismo penal. Isso é um tapa na cara do Congresso Nacional, a tapa na cara dos brasileiros, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir derrubar esse veto presidencial, que afronta, pela pressão da sociedade e pela própria afronta à memória das vítimas desses casos específicos. Senador Moro, nós acabamos, inclusive, também aqui com uma relatoria minha, de um projeto
do deputado Osmar Terra, que torna crime hediondo exploração sexual de crianças e adolescentes, agrava penas para prática de bullying, cyberbullying, incitação ao suicídio, e nós também estabelecemos na lei que profissionais que tratam de educação de jovens, de adolescentes e crianças, eles têm que apresentar uma certidão de bons antecedentes regularmente nas instituições. Porque nós precisamos também, e isso é um sinal de cuidado nosso aqui do Congresso Nacional, com a proteção dessa faixa de cidadãos que estão mais vulneráveis às influências externas. Então, mais um exemplo que nós estamos aqui muito preocupados com a questão da segurança no nosso país. Eu elogio essa iniciativa, essa lei, e como eu disse, a melhoria da segurança pública envolve uma série de ações que elas vão se acumulando e vão melhorando o cenário. E eu creio que não existe nenhuma disputa ou divergência no sentido de que nada mais reprovável do que crimes praticados contra crianças e adolescentes. Eu fui juiz, senador Ira, por 22 anos, embora mais conhecido pelo trabalho que fizemos contra a corrupção. Nós tínhamos, infelizmente, casos que se relacionavam à violência ou exploração de pornografia infanto-juvenil, que é um crime, aquele crime que, na verdade, os autos te dão um desgosto profundo, né, de perceber que existem pessoas que baixam a um nível tão... primitivo. Tanta vulgaridade, de tanto desprezo pela vida humana, pela dignidade de crianças e adolescentes. E eu sempre fui um juiz muito rigoroso nesses casos que passavam pelas minhas mãos envolvendo pornografia infanto-juvenil ou abuso sexual de criança e adolescente. Então eu faço coro aí, elogio a iniciativa dessa aprovação desse projeto. Também é importante que nós tratemos esse tipo de comportamento com absoluto rigor. Agora, não adianta só nós aumentarmos, né, penas que são necessárias, mas aí abrir essas janelas e essas portas durante o cumprimento da pena. Esse é o tipo de crime que não pode ter saída temporária, né? Quem é um perigo para criança ou adolescente não pode ter saída temporária, e tem, para progredir de regime, que tem que ter uma avaliação rigorosa, criminológica, para saber se a pessoa tem condições realmente de ir para um regime semiaberto ou para um regime aberto. Porque a pena serve para punição, mas serve também para incapacitar aquele indivíduo que não se recuperou, não se ressocializou, que ele venha cometer novos males contra a sociedade. Tudo isso está conectado, né? Isso é importante, mas eu elogio a iniciativa de Vossa Excelência e também do deputado Osmar Terra. Obrigado, senador Sérgio Moro. Queria aqui também lembrar que os nossos colegas aqui me conhecem como oftalmologista, mas eu também sou policial, eu sou médico legista, fui médico legista durante 25 anos, e eu, durante a minha atividade como médico legista, eu tive experiências muito dolorosas ao fazer exame de conjunção carnal em crianças, em bebês. Eu vi, não foi um estrago psicológico, eu vi um estrago anatômico em crianças. Então, isso é algo que também me toca muito. E quando eu relatei esse projeto, eu acho que isso me amenizou um pouco aquele sofrimento que vivi durante todo esse tempo que eu atuei como médico legista, que fui um médico legista ativo durante todo esse tempo. E realmente o crime contra alguém com tanta fragilidade, com tanta incapacidade de reação, de autoproteção, é algo odioso e inaceitável. Eu acho que nós precisamos realmente ser absolutamente rigorosos com esses deformados mentais. Então, esse é o meu pensamento, e essa
Eu acho que foi uma contribuição do nosso Congresso aqui para que nós possamos proteger ou até mesmo mitigar um pouco o sofrimento dessas pessoas que vivem, às vezes, em situação de vulnerabilidade, até por conta de vulnerabilidade social, terminam por serem vítimas mais fáceis desses fascínoros que ainda permeiam pela nossa sociedade. Parabéns pelo seu trabalho e não sei se Vossa Excelência quer fazer alguma manifestação ainda. Se quiser, fique à vontade e depois vamos encerrar a sessão. Bom, a presidência informa. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.